Meus irmãos e minhas irmãs, na meditação anterior, procuramos refletir sobre o pecado. E não gostaria que refletíssemos apenas sobre o pecado in genere, como se encontra na humanidade, mas o pecado pessoal, como se encontra arraigado, enraizado no próprio coração. Eu convidei a todos a que perpassassem a própria história de seus próprios pecados. Isto não para se desesperar, dizia eu, mas para confiar em Deus. Mesmo depois do pecado, Deus continua a sonhar com o seu projeto com relação a nós. Nada mudou da parte de Deus e seus dons são sem retorno. Mesmo esmagado pelo pecado, este homem pecador é chamado por Deus a tomar parte na redenção de Cristo, a se transformar em membro de Cristo e, cancelada a sua vida de pecado, tornando-se unido vitalmente a Cristo, participar da sua divindade. Num retiro espiritual, não se fala simplesmente do pecado, não se recordam simplesmente os próprios pecados, a vida pecadora, os anos gastos miseravelmente numa desordem existencial que não levou a nada, porque muitos de nós, sobretudo aqueles que já chegaram ao píncaro dos seus 60, 70, 80 anos, se voltarem para trás e contemplarem o próprio passado, não vislumbrarão outra coisa a não ser um montão de ruínas, um poeirão e nada mais. Mesmo estes que neste estado se encontram são chamados por Deus e continuam a ser amados por Deus, embora ovelhas desgarradas, mas reconquistadas por Jesus Cristo. Após a meditação sobre o pecado e a tragédia que o pecado realiza em nós, volvemos neste momento os nossos olhares a Jesus Cristo. Ele foi concebido sem pecado. O pecado não faz parte da natureza humana. O pecado é uma excrescência que se gruda em nós. Jesus Cristo, nós confessamos, com sua paixão, morte e ressurreição, libertou-nos do pecado. Mas, atenção, tentemos aprofundar estes aspectos dogmáticos da cristologia. Em primeiro lugar, aquele que é Deus de Deus, o esplendor de Deus, o rosto perfeito de Deus, aquele que é transcendente, consubstancial, igual ao Pai, tornou-se um ser humano, entrou na natureza humana, entrou o infinito num pequeno átomo insignificante, nasceu num presépio de Belém.
Só esta consideração poderia levar-nos a horas de meditação. O infinito, todo ele contido numa criancinha de uma manjedoura em Belém. O infinito, todo ele contido e limitado num ser humano, num judeu, num galileu da Baixa Galileia, que viveu numa aldeia desconhecida e desprezível chamada Nazaré. O infinito Deus de Deus, tornado um carpinteiro em Nazaré. Um homem absolutamente insignificante. Um homem que ganhava a vida como os outros homens com o suor do seu rosto. Um homem que construía mesas, casas, janelas ou então instrumentos agrícolas para outros homens. O infinito, Deus de Deus, o esplendor de Deus num pobre carpinteiro judeu que trabalha naquela aldeia para receber um pouco de dinheiro e poder sobreviver com sua família. Assim foram 9/10 da vida de Jesus, a respeito dos quais nada de concreto conhecemos, porque a vida de um pobre carpinteiro não tem biografia importante que chame a atenção de qualquer pessoa. E existem silêncios que são mais eloquentes do que 1000 palavras. Continuemos a pensar e a refletir neste infinito e transcendente que é Deus, reduzido a um ser humano que na vida pública fala sobre o reino de Deus e caminha de aldeia em aldeia anunciando a boa nova de Deus, anunciando que Deus não quer se descuidar de nenhum homem, que Deus tem amor aos pecadores, que Deus quer a salvação dos pecadores. E isto fez através de parábolas comoventes, como a do filho pródigo, a da ovelha desgarrada, a da moedinha perdida. Pensemos, este Deus de Deus, este infinito transcendente, num homem que se assusta quando lhe dizem que Herodes deseja matá-lo e foge do território de sua jurisdição. Imaginemos este Deus infinito gemendo, completamente confuso, completamente fora de si, diríamos nós, com o pensamento de uma morte cruel iminente, a ponto de lutar com Deus com relação a esta morte e finalmente aceitá-la como um seu passo necessário no desígnio de Deus. Imaginemos este Deus de Deus, este infinito, sendo traído por um amigo de sua mais chegada amizade, de seu círculo mais fechado. Imaginemos este Deus de Deus amarrado, sem liberdade, conduzido de Anás a Caifás,
de Caifás a Pilatos, de Pilatos à cruz. Acompanhemos este Deus de Deus no seu caminho, na sua via sacra, no seu caminho doloroso em direção à colina do Calvário, onde seria crucificado e morreria no meio de dores as mais atrozes entre dois malfeitores, execrado por todos e abandonado até mesmo por Deus. Meu Deus, diz Jesus na cruz, por que me abandonaste? O pecado somente se revela como tal diante da meditação da paixão e da morte de Jesus. Mas agora falta o passo decisivo. É preciso dizer que Jesus se entregou a toda esta tragédia por meu amor, para minha recuperação, para o perdão de minhas faltas, para que eu fosse reconquistado para Deus. Sim, é preciso que num movimento íntimo nós apliquemos a paixão de Cristo a nós. São Paulo o fez antes de nós. Ele me amou e ele se entregou por mim. É difícil saber se Jesus pensava em mim ou não no momento em que subia a colina do Calvário. Mas uma coisa é certa: Jesus entregou aquela paixão dolorosa que sofria como uma espécie de necessidade da parte de Deus, entregou-a nas mãos do Pai para que o Pai dela fizesse o que quisesse. E o Pai, na sua infinita bondade, aplicou-a a todos os seres humanos. Mas, aplicando-a a todos os seres humanos, aplicou-a a cada um em particular. Isto é, aplicou-a a mim também. Como é que Jesus Cristo aplica a mim a sua paixão redentora? Como é que eu tomo contato, melhor, entro em contato imediato, direto, pessoalmente com a paixão de Jesus? Isto se dá de duas maneiras. A primeira maneira, no batismo. Eu costumo dar um exemplo para o batismo. Todos nós sabemos, sobretudo aqueles que vivem no centro-sul do nosso país, o Brasil, que a energia elétrica que se consome nas grandes metrópoles como São Paulo provém de Itaipu. Itaipu se encontra a 1.200 quilômetros de distância de São Paulo. Lá se gera uma energia enorme. Como esta energia chega até mim? Chega até a cidade onde eu moro, chega até minha rua, chega até minha casa, através dos fios de alta tensão que a trazem para cá. Depois, é preciso que algum fio conecte esta eletricidade com a minha própria casa e se esparrame pelas diversas tomadas que nós temos nos nossos lares.
que acontece? Acontece que quando eu me conecto com um terminal, esta energia está a meu direto dispor. O Calvário gerou uma energia infinita. E esta energia infinita, Jesus a colocou nas mãos do Pai. E o Pai faz com que cada um de nós entre em contato direto com esta energia nas fontes batismais. Sim, cada fonte batismal de todas as igrejas do mundo inteiro são os últimos terminais desta fonte que se gerou e continua nas mãos do Pai. Quando alguém é batizado, o Pai o conecta diretamente com a paixão e morte de Jesus. Aplica a paixão e morte de Jesus a ele, pessoalmente a ele, naquele momento, fazendo sim com que aquela paixão, e por causa daquela paixão, e pelo Espírito Santo que dela provém, ele se transforme de pecador numa criatura nova. Porém, o batismo não é repetível porque os seus efeitos se prolongam pela vida inteira. Mas os batizados temos o direito de nos conectar outras tantas vezes com a paixão e morte de Jesus, quer porque cometemos outros pecados, quer porque não temos força para resistir à peregrinação dura, à peregrinação difícil, por vezes heróica, subindo a montanha de Deus, o Monte Carmelo. Desfalecemos pelo caminho. Recordo-me daquela cena bíblica de Elias a caminho do Monte de Deus, Horebe. A meia viagem, ele se prostra por terra, ele não tem mais forças, ele deseja morrer. Um anjo o toca: Elias, come e bebe. E Elias percebe ao seu redor, junto a si, um pedaço de pão e um cântaro com água. Comeu, bebeu e com a força daquele alimento caminhou até a montanha de Deus. Elias, o grande inspirador do ideal carmelitano. Pois bem, acontece conosco a mesma coisa. Não temos força suficiente para caminhar até o fim da existência, até o topo do monte. E as nossas tentações são parar pela metade. Mas, então, temos mais uma vez um contato direto com a paixão, morte e ressurreição de Cristo, que mais uma vez nos comunica a força e a capacidade do seu Espírito. É a Eucaristia. Aquele que se humilhou infinitamente a se transformar num pozinho, num átomozinho, num ser humano que terminou os seus dias de maneira inglória e de maneira trágica na cruz, instituiu a Eucaristia. E através das espécies, das aparências de um pedacinho de pão, que é colocado nas nossas mãos, que até o vento é capaz de levar, se dá a nós. Se dá a nós no momento em que se tornou o nosso Salvador. Se dá a nós no momento em que reatualiza sacramentalmente, a modo de Eucaristia, a sua paixão, morte e ressurreição. Dá-se a mim em alimento que levo à minha boca no momento em que, morrendo e ressuscitando,
se tornou meu Salvador, capaz de infundir em mim o seu Espírito Santo. Se na meditação passada contemplamos os nossos pecados, nesta meditação contemplamos aquele que não mediu esforços, não mediu sacrifícios e não os mede para nos elevar, para nos transformar, para nos purificar. Isto ele o faz, não de maneira geral, porque para Deus nós não somos números. Deus não age conosco como um grande político ou uma estrela de mídia numa plateia superlotada, onde todos gritam, mas ela não conhece pessoalmente ninguém. Deus vai diretamente a cada pecador. Através do batismo, insere-o pessoalmente, todo inteiro, na paixão de Jesus. Pela primeira vez, ele toma contato direto com o Cristo morto e ressuscitado através da água batismal. E depois, ao longo de toda a sua existência, o próprio Jesus se encarrega de alimentá-lo com a força da sua paixão eucaristizada, com a força da sua paixão transformada em comida e bebida através das aparências de um pedacinho de pão insignificante e um pouquinho de vinho que também não significa coisa alguma, aparentemente. Assim, ele continua a nutrir cada um de nós na sua personalidade única e irrepetível em direção à vida eterna. Eu gostaria, no final desta meditação, que todos voltassem para uma imagem do crucificado. São muitos os santos que auriram a sua espiritualidade da contemplação de Jesus crucificado. E de resto, são muitas as imagens de santos que vemos com o crucifixo nas próprias mãos. Seria o caso, neste retiro, de nós também, no final desta meditação, tomarmos o crucifixo e repetirmos palavras agora feitas nossas, o que São Paulo disse muito antes de nós. Ele me amou e ele se entregou por mim. E não só se entregou no passado, continua a se entregar por mim como meu alimento em sua paixão. Todas as vezes que me aproximo da Eucaristia e comungo com as devidas disposições. Ele continua a lavar os meus pés. Não o fez uma vez só com os 12 simbolicamente. Todas as vezes que se dá a mim na Eucaristia, como meu alimento, como minha comida. Não é isto um lavar os pés? Não é isto um serviço que Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, nos presta na sua humanidade? Sejamos gratos. Estamos meditando a quintessência do cristianismo. Deus que entra no átomo humano para salvá-lo, assumindo os nossos pecados para conceder-nos a sua divindade. Amemos a Jesus Cristo e peçamos ao Espírito Santo que infunda em nós o amor ao crucificado, porque é exatamente este amor ao crucificado, amor forte, amor firme, amor totalizante, que nos vai separando e afastando de uma vida no
pecado. E aquilo ficará sempre para trás. E Deus sepulta os nossos vícios no fundo do mar.